Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos ter uma Aqui Fala e vamos falar sobre a vida. Bora lá? Bom, meus amores, estamos começando mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente traz mais um quadro que eu amo muito produzir, né? Que são os Maquias Fala daqui do canal. Estamos no vídeo 5 desse quadro maravilhoso. E hoje, diferente dos últimos, a gente não tem um tema muito específico, porque eu achei que precisava extravasar, conversar, falar e dizer exatamente o que eu achava que precisava nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de começar essa make, eu vou começar pedindo principalmente para você que está aí me assistindo, por favor, não esquecer de, caso não seja inscrito aqui no canal, inscrever-se para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esquece também, por favor, de deixar o seu like, né, para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje. Deixar o like é muito importante, porque ajuda realmente a qualificar e entender, né, na verdade mandar mensagem para o YouTube, para que ele entenda que esse conteúdo é relevante e possa disseminar ele entre mais pessoas e assim trazer mais inscritos aqui para o canal e principalmente ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora pra make de hoje. Vou começar preparando a minha pele, tá? Vou limpar e hidratar ela. Pegar aqui o meu algodãozinho e a minha água micelar. Lembrando que eu ainda estou usando um espelho desse tamanho, tá? Então, se em algum momento eu colocar na frente da câmera... Nossa, gente, outra coisa que pode acontecer é eu bater no microfone. Acho que só nesse vídeo agora, nesses minutinhos, eu já bati umas 3 vezes. Mas eu quero dizer que, primeiramente, hoje vai ser uma maquiagem à prova de fogo, viu? Porque eu tô bem cansado e ao mesmo tempo tá muito calor hoje aqui. Na verdade, eu acho que tá muito calor no país inteiro, né? Mas aqui em específico tá muito quente e hoje não é um dia que eu gravaria maquiagem, com toda certeza. Mas como amanhã eu tenho um compromisso que me tira de casa literalmente, eu sei que eu não ia conseguir gravar amanhã. E na quarta esse vídeo já tem que sair e se tudo der certo já saiu e vocês estão assistindo. Limpei aqui a minha pele, agora eu vou hidratar. Já peguei no microfone de novo. Como eu disse pra vocês lá no começo, uma Aqui Fala de hoje não tem exatamente um tema, tá? A ideia, na verdade, é que eu simplesmente fale, que eu simplesmente converse, porque essas últimas semanas foram muito corridas e a gente vai falar mais especificamente sobre isso lá no final, mas hoje eu quero dizer que eu estou bem exausto ultimamente. Eu acho que isso tem ficado bem perceptível para alguns de vocês. Algumas pessoas até chegaram a conversar um pouco comigo no direct, me chamaram e tudo mais. E eu queria dizer para vocês que não tem muito a ver com a criação de conteúdos, mas que obviamente, de alguma forma ou outra, isso impacta, né, na minha rotina de criações e tudo mais. Então, às vezes, se como hoje, por exemplo, eu tiver com uma cara bem desanimada, se eu tiver com um jeito bem assim, é porque eu realmente estou cansada. E não que eu esteja gravando o vídeo por obrigação, alguma coisa do tipo. Até porque eu gosto muito de fazer isso e queria muito vir aqui nesse Aqui Fala justamente para falar isso. Mas existem staffs e coisas que vão acontecendo na nossa vida, que eu acho que nos colocam em lugares bem complicados, assim. Por exemplo, quando eu decidi fazer a maquiagem que a gente vai fazer hoje, que inclusive foi também parte de decisão por vocês, afinal, a maquiagem que a gente vai fazer hoje é resultado de uma enquete que eu deixei lá no meu Instagram para que vocês pudessem votar. Vou passar aqui os corretivos de correção, tá? E me ajudar a decidir qual das maquiagens eu ia fazer. Quando eu pensei em fazer essa make, eu queria trazer uma questão
que eu acho que tem ficado bem aparente, assim, nas minhas últimas produções. E de forma intencional mesmo, sabe? Porque eu tenho tentado fazer com que isso transpareça das formas mais claras e evidentes possíveis. E eu tô falando das minhas identidades mesmo, sabe? Enquanto maquiagem. Eu acho que por muito tempo eu fiquei nesse lugar de procurar aquilo que eu achava que fazia sentido comigo. E hoje, entendendo que aparentemente, nitidamente eu encontrei, eu me encontro naquele lugar de tentar criar as coisas para além daquilo que eu já encontrei, sabe? Eu acho que talvez pareça um pouco complicado o que eu vou dizer agora, mas acho que a gente passa tanto tempo procurando quem a gente é, o que a gente faz, com o que a gente se identifica, que quando a gente acha, a gente tem duas sensações, assim, eu pelo menos tive duas sensações, que foi tipo, tá, e o que eu faço com isso agora? Porque parece que a partir do momento que a gente acha, a gente se sente ao mesmo tempo que confortável para fazer aquilo sempre, mas se sente cobrado por sempre entregar aquilo, ou sempre entregar coisas parecidas, e eu tô falando especificamente de maquiagem, mas eu acho que na vida também, eu acho que eu tenho me sentido muito cobrado de ser ou parecer sempre a mesma pessoa, sabe? Isso é muito doido, porque se eu parar pra pensar, se tem uma coisa que eu não tenho feito, é tentado ser ou parecer a mesma pessoa. Tipo, ultimamente, nesses últimos 6 meses, se tem uma coisa que eu fiz foi mudar, e em decorrência a muitas coisas e em várias áreas. Eu acho que a coisa do externo para o interno foi uma coisa que me deixou bem pilhado assim no começo, porque eu fiquei assim, tá, mudei, tô passando a base, tá, nem falei. Mudei o externo e agora eu preciso mudar o interno, né? Só que aí depois eu parei para reparar, e a forma como eu mudei o externo já diz muito sobre como tudo aqui dentro mudou, assim. Porque eu acho que eu tô numa fase muito complicada. Eu acho engraçado, né? Porque eu acho que só quem tem ansiedade vai entender o que eu vou falar agora. Há 1 ou 2 vídeos atrás eu estava aqui falando do quão tranquilo eu estava com todas essas mudanças e adequações que eu precisaria tomar ao decorrer do tempo, nesses últimos tempos. Mas agora parece que o peso chegou e eu tô nesse sentimento de estafa, assim, sabe? De não saber o que fazer, de não saber para onde ir. E ao mesmo tempo de ficar assim, tá, mas eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber para onde ir. E aí eu fico nessa dúvida. Que me consome diariamente. E aí sobre, tipo, isso esbarra em outros lugares, assim, tipo, por exemplo, como eu falei, eu acho que atualmente a minha marca enquanto maquiagem, as coisas que eu gosto de fazer e que já ficam bem claras daquilo que o Felipe faria, ou, né, independente de qualquer coisa, se tornaram bem mais presentes e bem mais evidentes, eu até diria, vou passar aqui o meu contorno. Mas ao mesmo tempo, isso me coloca num lugar de tipo, tá, agora a gente já sabe quem tu é. Mas e se tu fugir disso em algum momento? Será que eu ainda vou continuar sendo a mesma pessoa? Será que se um dia eu acordar e falar, não quero mais fazer esse tipo de maquiagem? E no final do dia, acho que já deu pra perceber que não é sobre maquiagem, né? Mas será que eu ainda vou ser o mesmo Felipe? Será que a identidade que eu carrego ainda vai ser levada em consideração pelas pessoas assim como tem sido levado agora? Eu acho que quando a gente é artista, tem uma coisa que a gente não pode fazer, é definir a nossa movimentação enquanto artista numa arte só. E eu fiquei com muito medo de fazer isso depois que eu entendi o meu lugar, assim. Porque meio que as pessoas começaram a me reconhecer na rua, meio que as pessoas começaram a entender o quão potente é o que eu faço.
E eu sei que pode parecer meio demagogo eu dizer isso, mas isso por muito tempo foi exatamente o que eu queria. Mas parece que agora que eu cheguei no lugar que eu queria, eu me sinto perdido. Porque é como se eu, por algum motivo, precisasse transitar ainda sobre esse lugar, sabe? Eu nunca fui e nem pretendo ser a pessoa que ganha as coisas e que, tipo, é recompensado por aquilo que faz e simplesmente fica no lugar. Eu acho que eu não consigo ser essa pessoa. Eu não tenho... Na verdade, eu tenho muito o que fazer para não ser essa pessoa. E eu tento isso todos os dias. Porque eu acho que, tipo, quando a gente tá nesses lugares de eu sou alguém, fui reconhecido por fulano e tudo mais, das duas uma. Ou a gente se sente a pessoa mais, né, completa do mundo por ter batalhado tanto para chegar onde chegou e enfim ter chegado, ou provavelmente fica que nem eu, se perguntando, tá, mas o que eu fiz agora que eu cheguei? E é meio doido assim, né? Porque a maioria das pessoas entende o chegar lá como um lugar muito maior do que eu tenho vivido atualmente, assim, eu tenho certeza. Mas eu acho que só o que eu vivi atualmente, da forma como eu vivi, pra mim pelo menos, pode ser a representação do chegar lá, assim. Por muito tempo eu queria ser reconhecido pelas pessoas que eu gosto, por muito tempo eu queria ser compreendido pelas pessoas que eu amo, e agora parece que quando eu tenho isso, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais pra onde ir, eu não sei mais se eu devo ficar, eu não sei mais se eu devo sair. E aí eu acho que eu tô nesse sentimento de inquietude também, porque por muito tempo eu me anulei desse sentimento. Eu tentava dizer pra mim mesmo que eu não precisava me perguntar sobre as coisas, e que eu não precisava me questionar sobre aquilo que eu tava vivendo. Acho que muito pela questão da ansiedade mesmo, de eu achar que isso só ia piorar tudo. E não que seja a melhor solução, mas fingir que não sente não é não sentir no final do dia, sabe? Então era meio que eu me iludindo por mim mesmo. Então isso também não é bacana de se fazer. E aí acho que agora quando eu comecei a me permitir me perguntar sobre algumas coisas, as respostas vieram. E às vezes elas nem são exatamente o que a gente espera, né? Eu acho que essa coisa da minha identidade enquanto maquiagem reflete muito. E sempre refletiu, mesmo que antes eu não percebesse isso, a minha identidade enquanto pessoa, sabe? Enquanto personalidade mesmo. Eu acho que por muito tempo eu transitei dentre os lugares de talvez eu queira isso, talvez eu queira aquilo. E agora que eu entendi que eu quero isso e não quero aquilo, eu me entendo muito mais presente dentro daquilo que eu quero ou não quero fazer, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito mais conflitante dentro daquilo que eu, entre muitas aspas, posso ou não fazer, sabe? E eu digo conflitante porque não é como se no final do dia eu não pudesse ou não quisesse. É como se no final do dia eu acreditasse que alguém perguntaria o que eu estava fazendo e eu não soubesse responder o porquê. Porque se eu já tenho uma identidade tão formada enquanto maquiagem, se eu já tenho algo tão experimentado, eu acho, dentro daquilo que eu sempre gostei, e agora eu entendo que eu de fato gosto, eu não tenho por que sair disso, sabe? Não tenho por que fugir disso. Sendo que por muito tempo foi exatamente o que eu sempre fiz. Mas são perguntas, né? E que no final do dia eu tenho certeza que eu não vou ter respostas. E eu não sei se eu quero essas respostas, porque como eu falei lá no começo, às vezes as respostas que a gente tem, elas são conflitantes para aquilo que a gente achava que poderia ser respondido, sabe? E eu não sei se eu quero ter um conflito com essas respostas agora,
de verdade. Eu acho que tudo que eu tô vivendo enquanto pessoa, de muitas formas reflete no como a minha vida tem lidado com tudo que tem acontecido, porque no final do dia eu ainda sou uma pessoa que ainda tem que lidar com conflitos, que ainda tem que lidar com problemas, mesmo que nem sempre eu venha aqui falar sobre esses conflitos, que nem sempre eu venha aqui falar sobre esses problemas, porque na real eu acho que por muito tempo não é como se eu quisesse esconder isso de você, sabe? É como se eu quisesse esconder isso de mim também. E nossa, isso aqui fala é bem assim, a energia é baixíssima, tá? Eu peço desculpa se você veio aqui achando que eu ia gritar, pular e saltear, mas infelizmente não é o que você vai ver nesse aqui fala hoje não. Me desculpa quebrar suas expectativas, mas bem ao contrário da Make, que é linda e super alegre, hoje a gente não tá nesse mood e eu não tô nem a fim de disfarçar. De verdade. Mas eu tenho uma notícia boa, que eu não sei se é boa, mas eu espero que seja boa. Que é, eu estou gravando esse vídeo hoje porque eu comecei o vídeo falando que um compromisso amanhã literalmente me tira de casa. E amanhã eu tô indo viajar. Amanhã, no caso, é terça-feira, tá? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira da semana que vocês viram ele. E amanhã eu tô indo viajar pra minha cidade, pra Limoeiro do Juru. E eu acho que também isso me deu uma mexida, assim. Porque faz exatamente um pouco mais de 6 meses, ou quase 7 na verdade, que eu vim embora. E acabei me desligando completamente de muita gente de lá. E eu não entendo isso como um problema, mas ao mesmo tempo eu entendo que talvez a vivência e experiência que eu tenho hoje seja um choque para essas pessoas. Eu acho que vamos fazer sardinha, tá? Que hoje eu tô afim. Eu acho que me ver da forma como eu vou chegar lá, sem dúvida alguma, vai ser um impacto na vida de muitas pessoas. E eu não tô dizendo vai ser um impacto no sentido de, meu Deus, vou parar a cidade. Nossa, derramei bruma aqui, peraí. Mas eu tô dizendo porque não só no físico e no visual, mas o Felipe que volta para Limoeiro é um Felipe completamente diferente do Felipe que saiu de lá alguns meses atrás. E eu não sei se isso é ruim, porque, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que isso de fato vai ser uma circunstância que eu vou ter que passar, assim. Eu já sei que eu vou viajar há uns dias, mas eu decidi não contar pra ninguém. Inclusive, vocês estão vendo esse vídeo exatamente no dia que eu tô lá. E eu não contei pra ninguém, a não ser a minha família, até porque eu tô indo muito mais por eles do que por qualquer outra coisa. Mas, ai gente, eu não sei, sabe? Tipo, eu acho que por muito tempo eu esperei muito esse dia. Eu vou só virar aqui pra ver como é que é a posição das estrelinhas, tá? Por muito tempo eu esperei muito esse dia, mas hoje eu acho que parece que não faz diferença, sabe? E não é como se eu estivesse desdenhando ou qualquer outro tipo de coisa, mas é porque, sei lá. Eu acho que tudo que eu vivi lá foi muito importante para que eu chegasse aqui e me permitisse viver o que eu tô vivendo aqui. Mas ao mesmo tempo, se tu me perguntassem, e se te pedissem para voltar para lá? Eu com certeza diria não, porque
nem tudo que a gente passa ou se permite passar, é sempre pro nosso bem, sabe? Eu acho que eu vivi algumas situações bem complicadas lá e que na época eu não entendia o quão isso teria ou estaria me afetando hoje em dia. Mas, sei lá, eu também não quero parecer que sou ingrato com todo mundo que viveu comigo ou com todo mundo que teve experiência do meu lado lá, porque eu não sou, e eu acho que isso ficou bem claro. Mas eu não posso lidar também com a frustração das pessoas em cima de uma expectativa que elas criaram pra mim, sabe? É complicado lidar com isso porque parece que nunca é suficiente, que a gente nunca fez o que precisava, mas não sei se eu queria fazer o que precisava, sabe? Não sei se eu queria ser o suficiente para essas pessoas que acham que eu mudei demais ou que eu, né, me mostrei exatamente quem eu sempre fui. E eu queria dizer que se você está assistindo e se você diz isso, sim, eu mudei demais. Sim, eu me tornei exatamente aquilo que eu sempre fui. E eu não sei se isso pra você é negativo, mas pra mim não é nem um pouco. E quando eu decidi que eu queria ir, né, pra lá de volta, foi também por isso. Porque eu queria não mostrar pra essas pessoas, mas mostrar pra mim mesmo que eu era bem melhor do que quando eu vim de lá. E que estar lá de novo não me faria igual àquilo que eu vim, sabe? É meio complicado dizer tudo isso aqui pra vocês, porque fora do contexto, vocês vão acreditar, achar, se perguntar, ou, sei lá, indagar sobre aquilo que vocês acharem. Até porque tem coisas que eu não posso dizer e também não, né, não quero usar desse espaço para isso. Mas mesmo assim, eu acho que são circunstâncias que a gente só aprende vivendo mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico meio triste que eu precisa aprender vivendo tão cedo. E às vezes eu esqueço, e parece que as pessoas também esquecem, mas eu só tenho 17 anos, sabe? Eu acho que eu não precisava lidar com algumas coisas. E ultimamente eu tenho me negado a lidar com algumas, porque eu realmente acho que eu não preciso disso agora, eu não preciso resolver isso agora, porque isso não é meu ou não é exatamente sobre mim. Então, eu posso deixar isso pra trás, ou eu posso fingir que isso daqui não faz parte de quem eu preciso ser agora, sabe? É complicado? Muito, porque nem sempre as pessoas entendem, né? Mas o que eu posso fazer? Ai, gente, esse aqui vai ser uma que desabafa, né? A real é essa. Vamos aqui aplicar o azulzinho nas bordinhas das estrelas. Esse azul é bem escuro e também é bem pigmentado. Então,
eu acho que eu vou unir essas duas estrelinhas aqui com o meu iluminador quando eu voltar com ele. Mas vamos ver. Uma coisa que eu falei pra vocês é que ultimamente eu tenho estado numa correria muito maluca, né? E alguns de vocês têm me perguntado o porquê que eu tenho estado nesse lugar assim. E apesar de toda a ansiedade, de tudo que eu já falei aqui no começo do vídeo, eu tô muito feliz por algumas coisas que têm me deixado nessa correria. Porque, como eu falei lá no começo também, são coisas que eu sempre quis viver, assim. Por exemplo, uma coisa que me deixou maluco nos últimos tempos foi a minha participação na Feira do Livro, no Hangar. Mas, sem dúvida alguma, foi uma das coisas mais legais e especiais da minha vida, assim. Foi uma das coisas que eu mais vou lembrar de ter amado e vivido de toda a minha vida. E aí, isso tudo tem me colocado muito nesse lugar de tipo, tá, eu tô nessa correria, mas é por uma coisa boa, então vamos agradecer. Porque é aquela coisa, né, do gratiluz e de ser sempre a pessoa que tá grato por absolutamente tudo. Mas tem hora que eu não consigo também. E aí depois de tudo que aconteceu no hangar, eu tive uma crise de personalidade, eu diria, não sei se é bem essa palavra, né? Aquela que se diagnostica do nada. Mas eu tive uma síndrome de tipo, de impostor mesmo, de acreditar que aquilo não aconteceria de novo, que eu precisava ter aproveitado ainda mais aquela oportunidade. E é meio doido isso, né? Porque eu não falei isso pra ninguém, inclusive. Tô falando isso pela primeira vez aqui. Mas eu fiquei muito, sei lá, muito perdido depois que tudo aconteceu. Porque parecia que eu precisava ter vivido melhor aquele momento, ou que eu precisava ter aproveitado mais aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia como eu podia ter aproveitado mais aquilo, sabe? Eu acho que eu aproveitei da forma que eu podia. Isso, aquilo não foi o suficiente. Me desculpe, mas eu não posso fazer mais do que isso. E esse desabafo aqui é pra mim, tá? Porque ninguém chegou em mim e falou, ai, precisava ter aproveitado. Não, essas coisas, quem pensa sou eu sozinho. Insuportável, né? Ter ansiedade. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, mas depois eu falei, não posso deixar isso, sei lá, destruir tudo que eu vivi nesse período. Que foi tão legal, sabe? Tipo, é tão complicado que eu tenha resumido a isso. Mas aconteceu, né? A gente tem essas paranoias, a gente tem essas coisas que acaba de forma tão pequena, entre muitas aspas, né? Porque é bem maior do que a gente imagina. Acabando com o que a gente viveu ou com o que a gente se permitiu viver, assim. Agora eu vou pegar a sombra branca que eu geralmente passo no comecinho do olho e passar. Bem aqui do ladinho.
E vou pegar essa mesma sombra, só que com esse pincel aqui, para dar uma ressaltada só na pontinha das estrelas aqui. Eu venho e enxumo com o pincel. Nem sei se isso vai fazer muita diferença, mas quem ensinou a maquiagem fez, então me sinto na obrigação de fazer pelo menos nessas duas daqui. Vamos tirar agora. Eu acho que eu vou passar uma sombra meio dual chrome no comecinho, só para dar um shine aqui, porque tá muito opaco. Assim. Olha a diferença desse lado para esse lado. Acho que eu vou esfumar um tom mais clarinho aqui, só para dar um degradê melhor aqui nessa parte de cima. Tô sentindo falta de alguma coisa. Será que pedra? Não sei se pedra não, viu? Tô muito afim de colar pedra hoje não. Tô com medo de fazer cagada. Então vamos ficar por aqui mesmo.
Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Bom, finalizamos a make por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Eu sei que esse Maqui Fala não foi um dos climas mais animados, exaltados do canal. Eu sei que eu passei um bom tempo calado, inclusive. Mas eu queria dizer que é muito especial ter esse tempo para gravar, me maquiar, para fazer as coisas, porque querendo ou não eu acabo meio que esquecendo dos problemas e focando em outras coisas, mesmo que no caso específico do vídeo de hoje eu tenha falado sobre os problemas enquanto eu esqueço deles. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece, por favor, de deixar o seu feedback aí nos comentários, porque isso me ajuda muito a trazer ainda mais conteúdos legais aqui para vocês, tá? Logo mais, lá no meu Instagram, tá lá no Reels, vai sair um challenge dessa maquiagem incrível para vocês também. Então corram lá porque vai estar muito especial. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.